que a gente vai entrar agora do Efeito Isaías, para quem não conhece, acho que vai dar vontade de ler. O livro é fino, dá para ler tranquilo. São os futuros possíveis desenhados por tais visualizadores, né, dos psionics aí. E aí, quando a gente olha lá atrás e fala assim, pô, mas a gente viu isso lá e ainda está de pé essa dita linha temporal, né? Se acessaram aí, ainda mais com essa reverberação energética do campo eletromagnético, a gente fica, ué, né? A coisa ainda está ali de pé, então é uma linha temporal que não ruiu, a gente pode dizer, né? Ela ainda está ali pairando, né? Essa questão do evento energético em si, porque na minha cabeça nunca foi catastrófico. Apesar de que, vamos combinar, todo mundo que está aqui, gente, em algum momento, a gente já teve aquele desejo, eu acho que isso vem, acho não, tenho certeza, isso vem de uma ancestralidade aí, de várias catástrofes que nós já presenciamos, Atlântida, Lemúria, né, dos primórdios, isso vem muito impresso, assim, em nós, né, na nossa assinatura, e acaba que acho que por um caminho, um findar, que a gente pode dizer aí, dentro da transição planetária, até disso a gente já cansou. Até isso já deu aquela coisa assim, já cansou, sabe? Vamos mudar o script, né? Assim, Vini, nem flash solar. Até disso já cansou, dessas suposições, dessas coisas, né? Aí você olha e começa, ai, que enjoo, sabe? É mais ou menos isso. Aí, você consegue puxar aí para mim, amiga? Porque aí deixa no teu mesmo, que eu não preciso. Aí você vai passando, Sim. que aí eu pego. E a gente chega no efeito Isaías para e complementar os vídeos. O mais engraçado é que, assim, a Anne falou para ver esse Future Forecast. Quando começou com essa coisa da catástrofe, eu comecei a ficar irritada um tanto quanto. Teve gente aí no chat fazendo a mesma coisa que eu, tá? A gente está junto no mesmo barco, todos nós, tá? Mas é aquele negócio de você ter a paciência de transpassar, e a Anne vai com a mente analítica dela, ela transpassou o vídeo e trouxe informações importantes dentro de todo esse desenho, né? E estava urgindo a necessidade de trazer essa parte do efeito Isaías, e uma coisa combinou com a outra, não por acaso, né? Nada por acaso. Então a gente entra aí, para quem não conhece, o Greg Braden, está aí na tela, tá? Nasceu em 1958, ele é escritor, cientista, educador norte-americano, formado em ciências da Terra, com experiência como geólogo e pesquisador, trabalhou em grandes corporações de alta tecnologia como a Cisco Systems, tá? E antes de se dedicar a investigar tradições ancestrais, textos antigos e descobertas da física moderna. O Braden é uma das pessoas que eu admiro muito dentro do trabalho que ele desenvolve, né? O trabalho no campo, principalmente, da união da ciência com a espiritualidade. E o Efeito Isaías, ele vem aí como um livro que já foi traduzido em mais de 40 línguas, gente. E ele vem nos trazer, literalmente, e lembrar que o futuro não é um destino fixo. Aí é que a gente vai pegar desse ponto. Mas um campo de possibilidades em constante formação. Tá? E dentro do trabalho, ele revela que a chave da transformação humana está na sabedoria do coração. Esse enfoque do Braden traz um trabalho muito importante que ele faz também dentro do Instituto HeartMath, que é um instituto que nós duas aqui, tanto eu quanto a Anne, nós temos uma admiração muito grande, porque ali você encontra assim, material de pesquisa vasto, né? A mulherada fala lindo, ele é lindo. É lindo também. Sim. Ele é gato, com todo respeito. Inteligente. E bem inteligente, né? E essa linguagem do coração, ela é muito tida como um enfoque dentro de toda a obra do Braden. E ele não vai deixar, claro, dentro da obra do Efeito Isaías, de fora a linguagem do coração, centrando no nosso centro. Centrando no centro foi ótimo, mas no centro eletromagnético do nosso corpo, que é o nosso coração. E o corpo como um todo, capaz de co-criar realidades através da consciência coletiva, tá? Pode passar para mim? Passo. Aí a gente chega no que é o embasamento desse livro, dessa obra, que são os pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto,
onde em 1946 nós já trouxemos em outras lives aí falando não só do Mar Morto, Nag Hammadi, os evangelhos, os gnósticos, né, os ditos apócrifos, e esse embasamento vem justamente dos escritos do profeta Isaías, né, onde ele aborda, dentro do campo da física quântica, a possibilidade de alternarmos o futuro através do nosso poder da cocriação. Esse é o embasamento principal, é o que a gente fala, é o cerne da questão do livro. Tá? Eles foram descobertos em 46, nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, e por um jovem beduíno. Tá? Nós já falamos aqui, então não vou me estender sobre essa questão dos pergaminhos. São mais de 900 manuscritos datados de aproximadamente 200 a.C. a 70 DC, tá? Escritos em hebraico, aramaico e grego. Essas 3 línguas ali dentro dos manuscritos. E contém, além disso, textos bíblicos, hinos, calendários, tem regras da sociedade, da época, e representam um acervo mais antigo que nós temos da Bíblia hebraica, já encontrado trazendo versão que antecede mais de 1000 anos das cópias que se usavam até então. Tá? E aí, os pergaminhos de Isaías, Isaías, no caso, né? O profeta, ele traz uma prospecção do que pode ser esse contraponto entre um futuro já previsto e um futuro construído. E é o que está mais completo ali dentro, é o mais importante, a gente pode colocar dessa forma. Tá? É o único texto bíblico encontrado praticamente completo. Esse texto, ele data de 125 a.C., contém todo o livro de Isaías, são 66 capítulos, a coisa não é pequena, com pouquíssimas variações em relação às versões modernas. A grande diferença não está dentro do conteúdo literal que é apresentado, mas no contexto e na interpretação que a gente vai fazer na obra do Braden como um todo. Tá? O Isaías, como eu falei aqui para vocês, ele vai frisar essa questão dessa volatilidade, dessa capacidade da gente alterar os futuros. E o ponto-chave é justamente a escolha humana, a nossa escolha, a escolha da cocriação. Pode passar, minha amiga, por favor. Vamos lá. Aí temos aí o mistério do efeito Isaías. O profeta Isaías, em textos antigos, descreveu realidades múltiplas. Ele não falou de um único destino para a humanidade, ele falou de possibilidades. E o Greg nos lembra que não existe futuro fixo. Todos os futuros são prováveis e moldados por nossas escolhas. Então, tudo isso que a Anne trouxe do Future Forecast, isso é importante, muito importante deixar aqui registrado, inclusive pelo nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve em projeção da consciência, onde nós puxamos a leitura de registros acásticos com a visão remota, né, concatenando e resumindo as ideias, que são possibilidades. Nada realmente que nós vamos trazer, como a gente sempre fala, tem 100% de certeza, gente. A nossa vida não é regida dessa forma. Né? As linhas temporais, elas são alteráveis. Então, realmente, trazer previsões, profecias, é onde você vai enxergar uma possibilidade que pode ou não acontecer. Isso é muito importante, porque se nós temos o poder da cocriação, por que a gente não vai ter o poder de mudar isso aí? Vamos lá? Se tem muitos profetas dizem que as profecias existem para que elas sejam mudadas, né? Para que a gente possa mudar a realidade temporal onde elas estão, olhando para isso, né? E por isso que é importante a gente ter essa situação, essa condição de decidir qual é o futuro que a gente quer. Né? Se não fosse assim, todos os visualizadores remotos estavam ricos, já que todo mundo tinha ganhado na loteria. Não é? É bem isso. E o amanhã, ele não vai ser... A gente vai aí até para falar um pouquinho das previsões catastróficas, pelo seguinte, o amanhã não é resultado de acaso. Tá? O nosso amanhã, gente, ele é o reflexo do que nós carregamos no coração nesse instante. Por isso que o trabalho de nós duas aqui, né, como diz aí o povo, as capitães, por enquanto, porque vocês são tanto quanto, né, a gente só está aí revezando,
né? O nosso trabalho aqui é trazer para vocês essa capacidade que nós temos de moldar, né? Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês no decorrer do efeito Isaías é: o que você está emanando agora? Qual é o desejo? Você está emanando medo ou você está emanando confiança em você? Caos ou harmonia, né? Separação ou unidade? Cada escolha que a gente faz é um voto silencioso na direção de um futuro possível. E quando milhões de corações, bilhões, se juntam, votam juntos em possibilidades que são possibilidades positivas, nós somos capazes, altamente capazes, de mudar o nosso destino. O coletivo literalmente se transforma. Tá? Então, a gente tem aí essas previsões catastróficas dentro da condução mental, elas são descritas no efeito Isaías da seguinte forma: desde as visões dos profetas bíblicos até as profecias de Nostradamus e Edgar Cayce, nos séculos 16 e 20, respectivamente, levantamento dos mares, né? A questão de mudanças aí dentro de uma geografia, né? Tudo que a gente vê com relação à mudança de geografia do mundo, né? A mudança dentro de alguma questão de um cataclisma, fica numa linha muito tênue dentro daquilo que nós temos da previsão que se apresenta no livro em si. Da previsão, no caso, onde assumem-se duas vertentes dentro do que o Isaías traz, que é a vertente catastrófica e a vertente de uma construção pacífica, né? E aí tem esse pedacinho, esse trechinho que diz assim: senti-me mergulhado numa gama ampla de experiências que iam desde um sentimento muito forte de desespero e lágrimas de profunda tristeza até ímpetos igualmente fortes de raiva e fúria, tá? Isso daí, quando a gente pega qualquer coisa que se diz relacionado à catástrofe, a cataclisma, né, desenvolve dentro de nós somos aqui uma ebulição de sentimentos, um tipo de reação que não é muito agradável realmente, quando a gente se depara com esse tipo de informação, né? E isso daí é literalmente uma condução mental. E o perigo dessa condução mental, ela não está apenas em mostrar essas catástrofes, ela está em nós termos a capacidade de cocriar. Então, quando eu dou uma olhada nisso, eu refuto hoje, naturalmente, porque não é isso que eu quero ver. Não é isso que eu quero vivenciar. E se não é isso que eu quero ver e não é isso que eu quero vivenciar, eu vou colocar para mim que eu quero algo diferente. E é esse poder de cocriação que nós vamos enxergar nas vertentes que o Braden traz dentro do embasamento do próprio profeta Isaías. E o Isaías ele vem justamente mostrando esses futuros, que a condução mental nos empurra para aquele que a gente define, para aquele futuro que nós queremos. E o segredo está em despertar e perceber qual é o futuro que a gente alimenta com os nossos sentimentos no hoje, no agora, no presente. Pode passar a mimica para mim? Obrigada. Uhum. E aí tá ele de novo, para quem gostou do tipo do Braden, a reação. Não, ouvi-me falando em voz alta. Não tem que ser dessa maneira, como você está dizendo. Parece até que, olha, gente, eu li isso aí e eu me peguei vendo o vídeo do Forecast em alguns trechos falando assim, não, eu não quero isso, sabe? Não quero isso. Ponto, acabou. Dei um bah, né? E aí peguei aqui os slides para construir e estava justamente, não quero dessa forma, né? Nosso futuro ainda não chegou, ainda está se formando e ainda estamos definindo o que acontecerá. E é importante trazer isso porque, diante de previsões sombrias, cenários de colapso, a primeira reação natural do ser humano é o medo. Aí a gente vai lá pela condução da nossa querida Matrix. E o que o medo faz? O medo nos
paralisa, nos congela, nos faz acreditar que nada pode ser feito. O Braden coloca isso, ele é muito taxativo dentro do livro com isso, né? E ele resgata essa mensagem do Isaías, mostrando que não é o evento em si que define esse futuro, e sim a maneira como nós reagimos a ele. E se a gente reage com desespero, se fortalecemos a linha do tempo do caos, o que acontece? A gente vai estar construindo e concretizando aquilo. Agora, se nós reagimos com consciência, com compaixão e com a escolha deliberada de manter o coração em coerência com aquilo que realmente a gente deseja, nós abrimos literalmente um portal, porque sim, vamos lá, nós temos essa capacidade. Nós abrimos um portal de uma possibilidade de um futuro diferente. Aí eu quero pegar um gancho interessante com vocês, que é o seguinte: quantas vezes nós já ouvimos, né? Eu vi aí no chat as pessoas falando, a gente já está cansado, sabe? Quantas previsões e nada acontece, porque nós conseguimos, de alguma forma, alterar. E a gente vem alterando constantemente isso. Nós vamos nos ver, se a gente pegar aqui e formos olhar como observadores de nós mesmos, né? Saindo aqui do planetinho, olhando lá de cima, você vai ver que interessante, né? Que o humano tem essa capacidade de cocriação, mas não acredita em si próprio.